Olá, olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar aí sobre um pouco da diferença assim da filosofia oriental com a filosofia ocidental. O que é ser feliz para a filosofia oriental, né? Vocês vejam que normalmente os colégios e as faculdades dão mais atenção à filosofia ocidental, né? Aquela filosofia da Grécia ali, né? Até a filosofia contemporânea, né? Agora, a filosofia oriental fica meio deixado de lado. Por que será que a filosofia oriental ela fica ela fica meio de lado, né, gente? Muitas vezes o pessoal compara assim ou associa a filosofia oriental com religiões. Não está de todo errado, né? Várias das religiões aí, o taoísmo, o budismo, principalmente o hinduísmo, elas fazem parte da filosofia oriental mesmo. Mas a filosofia oriental é muito legal de ser estudada e eu até acredito que todo ser humano deveria conhecer um pouquinho da filosofia oriental, porque ela meio que assim, melhora o ser assim como um ser humano mesmo, sabe? Melhora a nossa vida em sociedade e tudo mais. Então é muito bacana a filosofia oriental. A filosofia, como é que a gente pode dizer? A filosofia oriental, ela busca mais então o conceito de ser humano, né? Não que a filosofia ocidental não fale sobre o ser humano também, mas é que a filosofia oriental ela tem mais assim uma espiritualidade, tem mais a ver com a natureza. Então é como se fosse uma relação entre ser humano, espiritualidade e natureza. Que daí isso aí leva ao quê, gente? Olha que legal, leva à prática. Você tem que praticar o que você estuda, né? Então, essa conexão entre ser humano, espiritualidade e natureza tem que ser na prática, na tua vida, para que você vá se formando uma pessoa melhor. E aí, se você vai se formando, né, vai se transformando numa pessoa melhor, você vai obtendo aí um aprendizado. E para isso, você precisa ter um autoconhecimento. Olha que bacana, olha só, hein? E para você ter um autoconhecimento, precisa aí uma certa dose de disciplina, né? Muita disciplina. Isso até nos remete aí à filosofia ocidental também, né? Isso pode aparecer na filosofia ocidental, como o Sócrates, né? Sócrates não dizia conhece-te a ti mesmo, né? Ele já não exortava nós a nos conhecermos a nós mesmos, né? Então, né? E trazendo para os dias de hoje, né? Isso demanda muito tempo e energia, né? Para a gente se conhecer, por isso que as filosofias orientais, né, buscam muito a meditação, para você pensar bastante, né, no seu eu mesmo. O que você está fazendo para ser uma pessoa melhor? Bacana, né? Que exemplo que a gente pode ter de dizer também? Sabe as artes marciais? Ora, as artes marciais, elas, na maioria delas, são orientais, né? E o que os mestres aí, né, das artes marciais, o que eles ensinam sempre para os seus alunos? Para antes deixar a mente sadia. E depois da mente sadia, aí começar a experimentar, né, os benefícios da arte marcial. Então, né, um verdadeiro aluno, né, um aprendiz numa arte marcial, ele busca aprender a conviver com as pessoas, a ajudar o outro, a ter a empatia, né, se colocar no lugar do outro, a fazer favores, para depois aprender as técnicas lá da luta. Bacana, né? Quando a gente conhece melhor as coisas, a gente começa a ver com outros olhos, né? Antes você via, às vezes, né, a arte marcial como, não sei, uma violência, uma briga ali, né? Um esporte
meio estranho, né, complicado aí, onde você agride o outro, né, é meio estranho, mas também tem essa parte aí de aprendizado, né, de de autocontrole também, por que não, né? Não pode, você que aprende aí a lutar, você não pode sair aí distribuindo para todo mundo, né? Você tem que ter muita paciência e autocontrole. Bacana isso, né, gente? Vamos ver o que eu posso mais falar aí para vocês. Vamos lá. Até, assim, para falar sobre a filosofia oriental, dá para lembrar de um de uma lenda, né, uma lenda hindu, que dizia mais ou menos assim, gente, olha só, que antigamente, né, todos os seres humanos eram deuses. Só que os seres humanos começaram a abusar dos seus privilégios, né, a abusar dos seus privilégios de Brahma, e Brahma é o mestre dos deuses, né. Então, como eles começaram a a abusar dos poderes, né, que o Brahma concediu a eles, o Brahma decidiu tirar dos seres humanos esse poder. Então, o Brahma decidiu esconder dos seres humanos esse poder. Só que daí ele foi pensando, né, onde que eu vou esconder o poder? Será que eu escondo bem no meio, no fundo da Terra? Aí ele pensou bem e disse, não, o ser humano pode cavar, 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 cavocar, né? E chegar lá e achar um dia. Na profundezas do oceano, será que dá? Também não dá. Ele viu que o homem iria chegar nas profundezas do oceano e iria recolher de novo esses poderes. Então, os deuses mais junto com Brahma, né, estavam loucos lá, você veja que Brahma não é só cerveja, né, então eles estavam loucos lá, né, não sabendo onde esconder, até que ele teve uma ideia. Bem, os seres humanos, eles são eternos insatisfeitos, eles sempre vão ficar explorando todo lugar em volta para trazer para eles novamente o poder, né, de divindade. Então eu vou esconder num lugar onde que eles nunca vão achar. Aonde será que ele escondeu? Dentro deles mesmo. Então, no mais íntimo lugar dentro do coração do ser humano. Então foi lá que ele escondeu. É o único lugar onde o ser humano jamais vai procurar. Né? Então, o que que ele quis dizer, né, gente? O que que ele quis dizer com isso? Essa lenda hindu, né? Quis dizer que o ser humano, antes de mais tudo, né? Para não falar antes de mais nada, deve conhecer a ele mesmo, conhecer o seu íntimo. Mesmo que seja meio sombrio às vezes, né? Mas tem que se conhecer, para daí começar a explorar o mundo à sua volta. Coisa, né? Os povos orientais, eles em geral possuem essa forma particular de lidar com a consciência, sabe? Com a capacidade do ser humano de desenvolver a vida, baseando-se assim, né, em ter uma consciência tranquila. Primeiro ter uma consciência tranquila para depois começar a agir, né, de uma maneira aí que seja benéfica para a sociedade, né? Eles acreditam na lei de ação e reação, então tudo vai voltar para você o que você fizer, né? Se não for nessa vida, será nas outras, porque os hindus, né, acreditam em reencarnação e no karma. Então já é tradição entre os hindus, né, esse, é, esse jeito de se viver em sociedade, né, é bem bacana. E aí a gente pensa, né, poxa, mas tá, né, mas e o conceito de felicidade, né, o que que tem a ver, qual que é a felicidade então, né, para alguém, para o povo oriental, né? O que é a felicidade? Que é coisa meio complicada, né? Então a gente pode dizer que a felicidade assim
para o hindu, esteja totalmente direcionada, né, relacionada ao conhecimento do eu. Se você se conhece, você pode passar a corrigir até os seus defeitos, né, e passar a viver melhor em sociedade, sem olhar tanto o defeito dos outros, né, e procurando corrigir da melhor maneira, assim, os seus atos, né, que coisa. Então, como que eu posso dizer assim, ó, se a gente encontrar uma pessoa que discurse, assim, que fale, né, muito legal, assim, fale muito bem, mas esse conhecimento que a pessoa está falando não lhe serve nada, assim, para ela mesmo, essa pessoa ela continua insatisfeita. Então não adianta você falar, 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 só que isso for vazio, porque daí você vai se sentir vazio, entende? Então às vezes aquela pessoa que está falando muito bem e tal, e você até admira, às vezes ela é vazia por dentro, porque ela não pratica aquilo que ela fala. Então ela continua buscando o seu reconhecimento, né, e às vezes isso não, como é que eu posso dizer, isso não faz ela reconhecer o seu verdadeiro eu, né, às vezes só o ego dela cresce, né, porque quando você elogia ela e tal, né, mas ela sabe que aquilo é meio falso para ela mesma. Que coisa, né? A gente sempre precisa levar em conta o conhecimento que o conhecimento, né, ele requer 3 fatores. Então, o conhecedor, o objeto de conhecimento e o meio do conhecimento. Ó, conhecedor, né, no caso pode ser você, conhecer, né, o objeto de conhecimento, o meio de conhecimento, o que você quer conhecer, como que você quer conhecer aquilo. Então, no dia a dia, isso sempre pode ser comprovado, sabe? Mesmo com as coisas mais simples. E aí que a filosofia fica legal, porque a gente consegue colocar assim no nosso dia a dia, né? Então, vamos colocar como exemplo assim o som, né? O objeto de conhecimento é o som. O som deve ocorrer no, no meio, né? Em algum meio. Então, nesse caso, o meu ouvido ele deve ser capaz de ouvir. Então, o meio é meu ouvido. Então, o primeiro e o segundo fator são inegáveis. Então, tem que ter o conhecedor e o meio, né? Então, eu e o ouvido. Mas o terceiro não pode ser tão simples, né? Porque você pode ter ouvidos bons, o meio de conhecimento, mas você pode ter não percebido o som, né? Então, para que o conhecimento seja completo mesmo, ele é algo mais complexo, né? Que doideira. Talvez o som tenha ocorrido e eu estivesse distraído, né? Talvez eu não tenha o meio de conhecimento, posso ser surdo, talvez a linguagem utilizada não chegou até a mim do jeito que deveria chegar. É, então, isso mais ou menos ilustra assim que para a gente ter o autoconhecimento mesmo, depende de nós, né? A gente precisa ter os meios para conseguir esse autoconhecimento. Porém, se não houver esses valores, né, o autoconhecimento não pode ser obtido. Então, a gente tem que ter, né, esses meios para se obter um autoconhecimento. Então, vamos tentar analisar vamos fazer um diálogo. Se vamos dar um outro exemplo, né? Digamos que o pai lá esteja na sala lendo o jornal e chega um piazinho e o piazinho vai lá e pergunta pro pai, né? Pai, onde que tá a sala? E o pai fala, ô filho, a sala tá na nossa casa. E o menino pergunta, e onde está a nossa casa? O pai fala, em Curitiba? E onde está Curitiba? O pai fala, em Minas Gerais, né? Ô louco, meu filho, você sabe? Mas onde fica o Paraná? Poxa, mocinho, né? Quantas perguntas
O Paraná fica no Brasil, né? Antes eu tinha falado errado o estado ali, né? E onde fica o Brasil? Na América do Sul. E a América do Sul? No planeta Terra, né? Então fica meio doido o negócio, né? E onde fica a Terra? No sistema solar. E onde fica o sistema solar? No espaço. E onde será que fica o espaço? Aí o pai se cala, pensa um pouco. O espaço está na sua mente, filho. O espaço é um conceito da sua mente. Então o filho fala: tudo é minha mente? E o pai fala: é, eu não tinha pensado nisso, mas a mente é um atributo do eu. Ela contém o espaço e tudo o que nele há. Obrigado, pai. Eu entendi tudo. E o piá sai para brincar. Então veja, no fundo, esse menino ele sabia que no mundo só existe dois tipos de coisa: o que você conhece e o que você não conhece. Pois se o mundo for um grande sonho, tem que ter um sonhador, né? E esse sonhador tem que ter domínio de tudo à sua volta, inclusive sobre o que não conhece. Complicada essa história, né? Então, mas na verdade, essa história quis dizer assim que o menininho, ele ele conhecia quase tudo, né? Mas ele foi investigando, investigando até descobrir que, na verdade, ele conhece quase tudo e o que ele não conhece não faz mal, né? Porque é normal ter o que você conhece e o que você não conhece, né? É mais ou menos isso. Então, em resumo, né, gente? A felicidade está onde, né? O que a gente pode dizer assim que é a felicidade mesmo? Então, para as filosofias orientais, né? É você saber se autoconhecer e praticar ações que visam ali a alegria de todos, o bem-estar de todos à sua volta, praticar o bem, é, não maltratar os animais. Isso é felicidade. Bacana, né? Eu também. É o que eu entendo como sendo a felicidade, né? Certo? Então a gente vai aprender cada vez mais aí, pessoal. Obrigado por assistir a aula aí. E a gente vai se aperfeiçoando, né? Com o passar dos tempos. Um abraço e até mais, gente.